Quando exercemos um trabalho intelectual insurgente que fala a um público diverso, a massa de pessoas de diferentes classes, raças ou formação educacional, nos tornamos partes de comunidades de resistência. Bell Hooks, 1995. Salve pessoal, meu nome é Nicolas Douglas de Souza Pereira, eu sou aluno de História pela Universidade Estadual de Campinas, estou no meu terceiro ano de graduação, sou criador do podcast da Negrada pra Negrada, sou pesquisador FAPESP e dou aula em cursinho popular desde 2019. Atualmente eu dou aula no Gerabicho, um cursinho popular da Unesp de Sorocaba. Eu estou gravando esse vídeo basicamente a pedido da CERIS, a Semana de Ensino de História, para compor um quadro extremamente necessário, diga-se de passagem, é o Enegrecendo Referências. Nosso assunto aqui hoje é basicamente divulgação científica, criação de conteúdo digital e sobre o meu podcast. Mas antes de falar sobre o meu podcast, é interessante a gente se ater ao que é o conteúdo digital. Eu vou tentar dar uma definição bem rápida, só para a gente partir do mesmo ponto. Eu acho que a gente pode entender como conteúdo digital todo e qualquer material, é bem vago, mas sim todo e qualquer material disponível no meio virtual que tem alguma função, seja ela uma função informativa, de entretenimento e até desinformação, como a gente tem visto nos últimos anos. O conteúdo digital também, ele veicula de diversas maneiras, né? A gente pode pensar em conteúdo digital em formatos de áudio, em formatos de vídeo, em formatos de imagem, posts e por aí vai. Ele também não é só tão amplo nesse sentido, mas também no seu meio de circulação. A gente pode encontrar conteúdo digital no Instagram, no Facebook, Twitter, TikTok. Ao mesmo tempo que a gente entende o que é conteúdo digital e a gente pressupõe que para acessar o conteúdo digital a gente precisa necessariamente de internet, essa é uma das primeiras variantes, talvez numa análise mais profunda a gente colocasse outras. Mas vamos partir desse ponto. Para ter acesso a conteúdo digital, precisa ter acesso à internet. Logo, quem não tem acesso à internet, o conteúdo digital não alcança. Então tem uma barreira de acessibilidade num primeiro momento. E quem tem internet no Brasil, quem tem celular no Brasil, essa é uma das perguntas que a gente tem que fazer quando a gente cria conteúdo digital. Especialmente as pessoas que criam conteúdo digital voltados para história, política, sociologia, filosofia e por aí vai. Eu estou trazendo um dado para vocês de 2019. É um dado que é um pouco antigo, já que ele não contempla a pandemia de Covid-19, não contempla a taxa de desemprego, não contempla o fato da Covid-19 ter mudado as relações sociais. Então, a partir do momento que ele não contempla, é preciso fazer essa ressalva. Mas por que eu estou apresentando em 2019 e não de 2020 ou do primeiro semestre de 2021? Porque o comitê, o CGI, que é o Comitê de Gestão de Internet aqui no Brasil, ele fez uma parceria com o IBGE desde 2005 e vem realizando pesquisas anuais, um dossiê anual sobre quem tem acesso à internet, que tem e quem não tem. Desde 2005, então. De 2005 a 2019 ele entregou os dossiês completamente. Porém, a partir do ano de 2019 ele não mais produziu. Então a gente não tem o dossiê de 2020 e tampouco tem esperança de ter o de 2021. Faz parte, né? Porque se você não tem esses dados, se você não tem esses levantamentos, você não tem o problema, não existe problema, então não precisa solucionar nada. Mas esses dados da CETIC, da CGI, apontam pra gente que 1 a cada 4 pessoas não tem acesso à internet. Então, ainda que o conteúdo digital alcançasse todo mundo que tem acesso à internet, a gente deixaria de fora 25% da população. É por isso que eu bato bastante nessa tecla que a gente tem que enxergar, a gente enquanto criador de conteúdo digital, voltado para a política, voltado para troca de informação, voltado para divulgação científica, que a internet ela acaba sendo uma extensão da nossa militância, uma extensão do que a gente constrói na vida real, né? Eu costumo falar que a internet é um braço para a gente, uma perna, mas o nosso pé tem que estar sempre calcado no mundo real, lá fora. Então, se quer falar de divulgação científica, fale de divulgação científica na internet, mas é bom que você vá também para cursinhos populares, que você vá também para as escolas públicas, que você fale dentro da periferia e por aí vai. Uma vez que eu explico isso para vocês, tem um texto bem interessante do Fran Ávila, ao qual eu vou deixar aqui em cima, o bagulhinho aparecendo, que ele faz uma citação bem interessante, eu peço licença para citá-lo. E ele diz: a esquerda ruim de internet não é tanto aquela que perde espaços para a direita no mundo virtual, que não consegue figurar nos trending topics, mas sim aquela esquerda que abre mão de problematizar os efeitos danosos da naturalização do virtual, que é incapaz de criar sua própria visibilidade política, a esquerda que colabora com a anemia histórica ao deslocar o protagonismo e a realidade das lutas históricos-sociais para o virtual. Fim de citação. É basicamente isso que ele está falando sobre a problemática de encarar a nossa atuação política, a nossa atuação de criadores de conteúdo voltado para a consciência de classe, política e por aí vai, exclusivamente ao meio virtual. Então, é um convite também, né? Criadores de conteúdo digital, vamos para a rua.
Mas, Nicolas, você está falando aí no meio da internet que é ruim ficar utilizando, que a internet não alcança todo mundo, etc. Por aí vai. Por que utilizar as redes sociais como meio de troca de conhecimento? Primeiro ponto é que ela é uma ferramenta que ela é muito útil, eu acho que a gente não tem que descartar ela. Ela está aí, o outro lado está usando, a gente precisa usar também. Eu acho que a internet ela proporciona também, apesar desses desencontros que eu falei, também proporciona encontros muito significativos. Eu vou dar um exemplo. O Quebrada Cult, que é um podcast, ele reúne jovens de diversos estados, né? Então a gente tem, por exemplo, diversos lugares. A gente tem o Titeira Bahia, a gente tem o Dairel de Amazonas, a gente tem a Fer de São Paulo, a Aline de Campinas, o Vinão, o Chavos da USP, por aí vai. Então a internet proporcionou que eles se encontrassem dessa maneira e criassem esse conteúdo que eles estão criando, que é tão genial e tão necessário. E ao mesmo tempo eu encaro também a internet como uma chance da gente fazer essa disputa de narrativas, que a gente está vendo agora, no caso da pandemia, por exemplo. Fake news contra a ciência. Essa disputa de narrativas, no entanto, apesar dela protagonizar essa disputa de narrativa, ou ser palco dessa disputa de narrativa, nesse caso, a gente não pode encarar a internet como um campo neutro. O que é um campo neutro? A gente fala campo neutro no mundo do futebol, quando, por exemplo, tem um jogo entre Brasil e Argentina, e ao invés da, sei lá, CBF, ao invés da Conmebol, sei lá, enfim, o órgão que está responsável por criar esse jogo, mandar o jogo lá na Argentina ou aqui no Brasil, eles mandam na Austrália. Seria um campo que não tem influência sobre nenhum dos dois times. E por que a internet não é um campo neutro? Porque a internet tem suas próprias lógicas de funcionamento, tá ligado? Ela tem suas próprias formas de se ordenar, de entregar conteúdo, de que tipo de conteúdo que tem visibilidade e qual tipo não tem. Uma vez que a gente compreende que um campo neutro ele necessariamente não influencia nenhum lado nem outro, a internet vai na contramão disso de diversas maneiras, assim, né? Primeiro que você precisa se moldar a toda uma lógica de consumo mercadológico, horário de pico para você fazer sua entrega e por aí vai. E tá tudo bem, tá ligado? Dá pra gente se moldar a isso. Por exemplo, eu consigo tranquilamente postar meu conteúdo só domingo, 8 da noite. Mas tem coisas que ficam insustentáveis da gente mudar. Recentemente a Mariana Almeida postou um vídeo falando, por exemplo, sobre o algoritmo racista. Como o conteúdo de pessoas brancas é mais entregue do que de pessoas pretas, por exemplo, né? Isso fica claro que o algoritmo, bem como a internet, ela acaba tendo suas influências no conteúdo que a gente divulga, no conteúdo que a gente posta, no nosso alcance, por aí vai. Então eu tô falando tudo isso basicamente para a gente refletir um pouco sobre o que é a criação de conteúdo digital, qual a importância da divulgação científica, qual a importância da gente utilizar as redes sociais como meio de propagar a nossa voz, mas sempre lembrar que o mundo é fora da rede social. O mundo não acontece no Twitter, no Instagram e no Facebook. Esse é o meu primeiro ponto para eu poder falar agora especificamente sobre o meu podcast. O meu podcast eu criei em janeiro desse ano porque eu precisava fazer uma prova para uma matéria que eu estava fazendo na Unicamp, lá no IFISH, na filosofia, que era uma matéria sobre feminismo negro, ministrada pela Yara Fratesh. E aí uma das atividades finais, né, uma das avaliações, era você fazer prova, uma prova escrita de 10 páginas, e isso sempre me incomodou, essa é a verdade, porque uma prova escrita entre o professor e o aluno, ela acaba ficando nesse eixo, assim, tá ligado? Você faz uma atividade final, você faz um trabalho final, você entrega pro professor, o professor lê, dá um feedback, volta pra você, aí você lê o feedback dele, se tiver um feedback, e você fala, bom, é isso, morreu ali a prova. Então era um conteúdo que eu tinha me interessado tanto que eu não queria deixar que esse ciclo acabasse entre eu e o professor, que ele fosse além disso, né? Que ele saísse também da academia, que eu pudesse mostrar para minha mãe, para as pessoas que me acompanham, para os meus alunos no cursinho e por aí vai. Foi aí que eu tive a ideia de criar o podcast. Isso é interessante, porque eu comecei o podcast nessa bala, de fugir do método convencional de prova e partir para outro, né? Falar com mais pessoas, tal como a Bell Hooks sugere pra gente. Então, e uma coisa que sempre me perguntam é, Nicolas, o que você pretende falar no seu podcast? Né? Sobre o que você pretende falar? Essa é a parada, assim, que eu pretendo falar sobre tudo, sobre qualquer coisa que eu tiver vontade de falar, né? Não necessariamente vou falar sobre raça, por exemplo, sobre negritude, porque é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, a gente sabe falar sobre muita coisa. Eu gosto de futebol, gosto de LOL, gosto, de muita coisa. Eu sei falar sobre muita coisa, estudo sobre muita coisa, então não faz sentido que eu fale só sobre negritude, né? Tem um filme que saiu recentemente na Netflix, o nome do filme que é protagonizado pela Zendaya, né? O nome do filme é Malcolm e Mary, enfim. E o enredo é que o esposo dela, ele é um diretor de cinema, sei lá, algum bagulho de cinema, e no meio da discussão o enredo é muito mais profundo do que isso. Vamos conhecer o filme.
Mas uma coisa que sempre bate na tecla, que ele sempre tá falando, é que ele faz um filme, ele recebe uma crítica numa revista, tá ligado? Num jornal de uma mulher branca, e ele tá indignado com o quanto nessa crítica a mulher tá sempre falando que ele tentou trazer um recorte racial para determinada cena. E ele fala assim, não, eu só queria falar sobre amor naquele momento, né? A chuva não tem nada a ver, começou a chover ao acaso, né? Saca? Não tava representando nada, tá ligado? E essa brisa, a gente pode falar sobre muita coisa. Eu pretendo falar sobre tudo e para pessoas que não são necessariamente dentro do meio acadêmico, né? É um trabalho de divulgação científica até, eu considero pelo menos, mas não uma divulgação científica como as pessoas costumam pensar, que a divulgação científica ela tem a obrigação de pressupor que aquela pessoa que vai receber o conteúdo não tem nenhum conhecimento, tá ligado? Então tem que ser muito mastigadinho, muito... chega a ofender, né, os pares, assim, porque não é isso, né? A minha ideia não é essa. A minha ideia é falar para pessoas, e eu sei que essas pessoas elas têm conhecimento dentro delas, elas produzem conhecimento no seu cotidiano e por aí vai. O nome do meu podcast, Da Negrada pra Negrada, ele é uma referência a um texto da Raquel Barreto, que ela está fazendo uma menção a Lélia Gonzalez, né? E ela fala de como ela se encontrou com a Lélia Gonzalez, com a teoria da Lélia Gonzalez e por aí vai. E uma coisa que encanta bastante ela na Lélia é a capacidade dela falar fácil, ou melhor, nas palavras dela, a capacidade dela de falar da negrada para negrada. Então é uma referência, assim, o título do meu podcast, ele traz já a Raquel Barreto e a Lélia Gonzalez, é sempre o que eu lembro, assim, a intenção é essa. O primeiro episódio que eu gravei é o primeiro episódio e o único até agora, né? Ele é um episódio de 1 hora, mais ou menos, onde eu tento falar um pouco sobre Angela Davis, sobre Lélia Gonzalez e sobre Sueli Carneiro, porque eu precisava, né, amalgar essas autoras dentro de um trabalho final para entregar para a professora. E foram a gente não leu só elas, a gente leu a Patricia Hill Collins também, e a ideia era essa, tá ligado? Juntar tudo isso, todas essas pensadoras, com as brisas que eu tava tirando, com os bagulhos que eu gosto de assistir, que eu gosto de ouvir, então, por essas fitas, assim, tá ligado? Tanto é que se você ver no meu podcast, a trilha sonora inteira dele era de um filme que eu tinha acabado de assistir, que era A Voz Suprema do Blues. É um filme sensacional, que tem o Chadwick Boseman e a Viola Davis. Mano, um figurino perfeito, músicas perfeitas, e a trilha sonora é toda baseada nela, tá ligado? Todo baseado nela mesmo. Eles compõem, A Voz Suprema do Blues compõe o fundo do meu podcast. E é bem potente isso pra mim, porque, mano, tem muito significado, não foi à toa que eu coloquei lá. E, mano, eu começo o meu podcast logo no começo com um poema, com um verso que eu escrevi, em que eu tento juntar todas as ferramentas teóricas, tá ligado? Então eu vou falar sobre não lugar, sobre ser e não ser, vou falar sobre alocação da condição subalterna, todos os bagulhos que eu vou desenvolver ao longo do podcast. Isso é muito interessante. Mano, e o nome do meu episódio, que é As Outras, também, só para fazer mais uma referência teórica, As Outras com O maiúsculo, é uma referência a não só a Sueli Carneiro, né, porque ela está bebendo ali de Foucault, está falando sobre a construção, principalmente quando Foucault escreve História da Loucura, que ele está falando sobre alteridade, sobre normalidade, o diferente, mas enfim, a tese, a dissertação da Sueli tem o título A Construção do Outro como Não Ser, como Fundamento do Ser. Então é uma referência direta, né? As outras, no caso ali, são essas outras que foram alocadas à condição de quem não é o eu. Essa é a brisa, assim. O podcast está muito interessante, eu acho que, modéstia à parte, né? Ele tem muita referência, tanto de filmes, quanto de livros, quanto de quadros de arte, né? Eu cito A Redenção de Kant para falar um pouco sobre miscigenação e violência. Mano, tem muitas brisas assim que eu fui tirando, que eu fui colocando e por aí vai, tá ligado? Mas é isso, fica o convite pra vocês ouvirem um podcast da Negrada pra Negrada. Logo logo vai sair mais episódio, mas é isso. Fé, tropinha, tamo junto.